Navros, energia para 2025. Então vem comigo que eu já conto para vocês o que as cartas do tarot têm a respeito disso. Mas esse pessoal já sabe, quem tá chegando aí, já se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, comenta, né? Qual que é o seu palpite que eu quero saber. E tem mais, pessoal, deixa aí uns presentinhos para vocês ou na descrição do vídeo ou no primeiro comentário, que são os links para vocês acessarem os meus e-books gratuitos. Isso mesmo, pessoal. O primeiro deles é voltado aí para a simpatia. Você gosta de fazer simpatia, seja para atrair um amor, seja para apimentar a relação. Então, esse e-book é para você, né? Então, além aí das simpatias aí para a vida amorosa, né? A gente tem também para a vida espiritual, você quer conectar mais com a sua espiritualidade, você que está procurando um trabalho, né? Tem também para o trabalho ou para a sua carreira. Tem também para você atrair dinheiro para sua vida, para você cuidar da sua saúde. Então, esse e-book é para você. Já o outro e-book gratuito, ele é mais voltado para a sua vida amorosa. Então, você que passou por um período bem desafiador na sua vida amorosa, você está querendo cuidar um pouco mais de você, quer cuidar do seu coraçãozinho, né? Seja para você atrair um novo amor para sua vida, ou para você melhorar a sua relação atual. Então, também aí é para você, tá? Deixa também um link que é para você participar de um recebimento de reiki à distância, que eu envio às segundas-feiras, né? Então, basta você acessar esse link, fazer um cadastrinho e você já participa automaticamente, tá? E por fim, eu deixei para vocês o link do meu WhatsApp, né? Para você entrar em contato com a minha equipe, para você saber mais sobre os atendimentos, né? Para você agendar um horário de atendimento. Então, dá para você fazer atendimento de tarô, para você fazer também terapias holísticas, né? Seja para abertura de caminhos, para você harmonizar uma relação até uma outra situação específica da sua vida. Tem também a hipnoterapia para você tratar traumas, bloqueios que você tenha aí de forma até rápida e eficaz com a hipnoterapia. E também tem como você analisar o seu mapa astral, né? Você que de repente está querendo entender por que você não está conseguindo atrair um amor para sua vida, ou você está sentindo meio bloqueada, meio bloqueado, a vida está um pouco travada, você está querendo descobrir qual que é o seu propósito. Então, eu recomendo que você faça análise do seu mapa, tá? Então, para você saber de tudo isso, mais detalhes do que eu falei, basta você tocar nos links aí que eu deixei para vocês, tá bom, gente? Então, vamos lá, vamos falar agora de Navros. Vamos lá, vou fazer aqui algumas tiragens, tá? No final, vou deixar cartinhas de aconselhamento aí para ele, né? Para esse ano aí de 2025. Então, vou fazer tiragem geral, vou falar do trabalho, trago novidades aí para a vida profissional dele e também vou falar da vida amorosa, tá bom, gente? Então, vamos lá, vamos falar agora no geral, como vai ser aí 2025, já vai curtindo, colocando nos comentários qual é o seu palpite, né? Como que vai ser esse ano de 2025 aí para ele, tá bom? Então vamos lá? Eu vou colocar aqui algumas cartinhas e eu já comento. Então vem aqui o eremita. Deixa eu só ver aqui. As de copas. 9 de espadas. O carro. 5 de paus. A roda da fortuna. 9 de copas. Rainha de paus. Rei de ouros. 6 de ouros, ok? Vamos ver aqui o fundo do deck para ver aí um pouco mais detalhes, energia. Olha, 2 de espadas. Vou comentar um pouquinho sobre 2 de espadas, que é o seguinte. Ele precisa cuidar do mental dele, tá? Por conta de algumas situações, seja por conta de algo que ele não queira enxergar a verdade, né? Às vezes a pessoa acaba se autoiludindo, não consegue enxergar, né? Como você, não sei se vocês conseguem ver aqui, né? O 2 de copas tem aqui o véu nos olhos, né? Então, é importante que a pessoa consiga tirar o véu, né? Para que consiga enxergar as coisas com mais clareza. Então, existem alguns motivos, né? Às vezes a pessoa ela faz isso, às vezes a pessoa sabe da verdade, não quer aceitar, ou a pessoa evita,
né, de enxergar a verdade, né? Prefere acreditar em mentiras, né? Então ele precisa tomar cuidado e também essa carta ela fala de pensamentos negativos. Então a pessoa ela fica muito negativa, acha que não vai dar certo e se coloca para baixo. Então ele precisa cuidar aí do mental dele, tá? Para ele conseguir conduzir melhor as energias para 2025, entendeu? Ele precisa ficar atento em relação a isso, tá? Então, continuando. E essa carta ela vai de encontro aqui com quem? Com o eremita. Né? O eremita ele fala muito dessa energia assim, a pessoa ela tá um pouco para baixo, a pessoa tá sentindo muito sozinha, mas tem uma coisa interessante no eremita. Você tá vendo aqui que ele tem aqui uma lamparina? Então é através desse momento de maior solidão, digamos assim, que ele busca a luz, seria uma luz interior aqui. Então ele precisa buscar mais essa luz interior. Então, assim, se ele for ficar sozinho, né, ou precisar de alguns momentos sozinho ao longo do ano, ele precisa aproveitar essa energia para buscar autoconhecimento, expansão da consciência, para ele se tornar uma pessoa mais consciente, né, da própria energia, mas não no sentido de se isolar dos outros, mas sim conseguir ter essa solitude, digamos assim. E aí ele seria mais preparado para conviver com outras pessoas. Então ele precisa tomar cuidado para ele não ficar extremamente negativo no sentido assim, não quero mais conviver com ninguém, tem que tomar cuidado em relação a isso, tá? E aí eu vejo aqui que ele pode oscilar nesses momentos, né, de quando ele tá sozinho, às vezes ele fica muito negativo, ou ele, né, ou tá bem e volta a ficar negativo, então ele precisa tomar cuidado com a energia, de repente fazer uma terapia, né, se for o caso, se acontecer alguma coisa, né, porque assim, eu vejo aqui que ele pode ter uma conexão com alguém, né? Falando da parte do coração agora. Depois eu vou entrar na parte amorosa para a gente ver mais detalhes. Pode ser que ele se conecte com alguém, só que ele fique muito inseguro para dar continuidade, para continuar saindo com essa pessoa, para assumir um compromisso. Então ele precisa, novamente, cuidar do mental dele para ele poder, né, pensar em se relacionar com alguém, que não adianta, né, gente? Quando a gente não está bem com a gente mesmo, não adianta a gente sair querendo caçar amor, quer ficar com alguém, se relacionar se a gente não está bem com a gente mesmo, porque aí a gente não vai conseguir se entregar para um outro relacionamento, ou vai começar a se projetar na pessoa. Aí pode, né, Deus me livre e guarde, às vezes se você não está bem, acaba tornando a relação mais tóxica, mais complicada, porque você não está bem resolvida consigo mesmo, ou consigo mesma, né, seu caso. Então, ele precisa cuidar disso. O que acontece? Eu vejo aqui ele tentando dominar uma determinada situação, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, que aqui eu estou falando geral, depois a gente vai aprofundar em algumas áreas. E aí o que acontece? Eu vejo aqui ele tentando dominar uma situação, só que ele vai ter conflitos em relação a isso. Né? Então, se ele tentar dominar demais, querer controlar demais, isso pode gerar problemas para ele. Tá? Então, ele precisa tomar cuidado com essas situações onde ele quer controlar em excesso. Isso vai fazer mal para ele. Volta aqui para os pensamentos, né? Porque aí, se ele tá mal, se ele não tá bem com ele mesmo, ele, na hora que ele vai tentar controlar uma situação, ele perde o controle mesmo. Né? Então, eu vejo a parte mental, emocional, ele vai oscilar um pouquinho. Vejo uma conquista importante que ele vai ter, pode ser ele conquistando uma mulher aqui, que pode ser do signo de fogo. Então, signo de Áries, Leão, Sagitário, depois a gente vai ver a parte amorosa, né, como é que vai estar. Mas eu vejo uma conquista importante para ele, profissionalmente vai estar muito bom, né, para ele. Eu vejo aqui ele tendo até recebendo ajudas, né, propostas, pessoas querendo ajudar, querendo, né, participar mais, né, então ele vai ter muita estabilidade profissional, né, então ele vai estar muito bem profissionalmente, só que ele precisa cuidar do mental, do emocional dele para ele poder, né, manter uma estabilidade aí, uma estrutura emocional para todas as áreas da vida dele. Tá bom? Então vamos comentar um pouquinho da vida profissional, que tem novidades aí para vocês. Então vamos lá, gente. Antes de falar da vida profissional, queria agradecer todos vocês vêm comentando aí nos vídeos, vêm participando, vêm curtindo.
Só que eu tenho visto, né, que muitas de vocês, né, estão curtindo, estão comentando, mas não estão se inscrevendo aqui no canal. Isso é extremamente importante para mim, para poder continuar fazendo vídeos como esse. E, inclusive, pessoal, qual que é a vantagem, né? Quando você vai lá, ativa o sininho para você receber notificações, eu até comentei aqui em alguns vídeos que eu estou sempre vendo os comentários de vocês, né? Tenho respondido o máximo que eu consigo, e eu também estou atendendo a pedidos que vocês colocam aqui, viu? Inclusive, esse vídeo é um pedido que vocês fizeram para mim. Então, vale super a pena você estar se inscrevendo no canal, ativar o sininho, colocar sugestões nos comentários, porque às vezes o vídeo que você sugeriu hoje é o vídeo que eu vou postar aqui amanhã. Então, corre aí já, 2 segundinhos, só se inscrever, ativar o sininho, curtir, comentar, que já me ajuda bastante, tá bom, gente? Então, vamos lá. Antes de falar aqui tirar as cartinhas da vida profissional, tô aqui com a minha colinha. O que acontece? O Alpnavruz, ele vai lançar aí uma série junto com como papel principal, né, junto com a Elia Aslan, no canal D da Turquia, né? E a nova série chama Piazza, tá? E aí, as filmagens do pôster da série foram feitas recentemente, e ela está planejada para chegar ao público provavelmente na 3ª semana aqui de fevereiro, tá? Então, tá no forninho para ser lançado, né? Então, vamos ver como é que vai ser aí essa parte profissional para ele, né? Que já está aí, né, nas gravações, já está aí preparadinho para lançar. Então, vamos ver como que vai ser profissionalmente aí o 2025, né? Será que ele vai ter aí muitas propostas? O que você acha? Comenta aí que eu quero saber, tá bom? Então vamos lá. Peraí, deixa eu só... Ops, junto aqui com outra carta. Então vamos lá, vamos ver aqui como que vai ser a parte da carreira, a vida profissional para 2025, tá? Então vem aqui 6 de copas, 2 de paus, Rei de ouros, o carro, 4 de paus, Rei de paus, 7 de copas, 8 de ouros, 3 de copas, 2 de ouros. Então, vamos ver o fundo do deck, para a gente ver aqui. 6 de espadas. Então, vamos lá. Vou comentar um pouquinho do 6 de espadas, que é assim, tem alguma situação aqui do passado que aconteceu, tá? Que ele precisa dar uma olhadinha, tá? Alguma situação que trouxe alguma mágoa, alguma chateação para ele, tá? Então, agora é o momento dele rever essa situação, que seja para perdoar, para ele poder seguir em frente. Por quê? Pode ser que ele esteja sentindo falta aqui, né, de alguém do passado, de trabalhar com uma pessoa aqui, né? Só que é uma pessoa que ele teve algum tipo de conflito, né? Ou uma equipe que ele teve algum problema. Então, para ele poder trabalhar de novo com essa pessoa, com essa equipe, ele vai ter que perdoar essa situação, tá? Então, ele precisa resolver essa situação aqui. O que acontece? Então, tem alguma questão do passado, né? Uma pessoa do passado, às vezes, que ele vai voltar a trabalhar, né? E aí eu vejo aqui que é um momento, assim, que ele vai ter alguns planos que ele vai começar a fazer aí para a carreira dele, tá? Que vão ser bem interessantes. Então, ele vai começar a organizar as ideias, alguns projetos que ele tem aí para 2025, fora, né, esse projeto aí do Piazza, né, que é a série que eu comentei, que vai lançar no canal D. Eu vejo aqui ele tentando assumir o controle da vida profissional, da carreira. Então, eu vejo ele bastante focado, bastante determinado, vejo ele tendo pequenas comemorações, tá? Que vão trazer mais estabilidade para a carreira dele, tá? Então, eu vejo aqui que é o momento que ele vai se sentir mais inspirado, sabe? Para agir, ele vai estar mais criativo para fazer coisas novas. Vejo oportunidades chegando até ele,
né? Então é um momento de grande aprendizado para ele. Pode ser até que ele tenha que estudar algo mais específico, de repente um personagem que ele vai ter que incorporar aí o personagem, de repente fazer um curso para ele poder atuar com esse personagem. Pode ser também ele ou se atualizando aí, mas eu vejo que vai ser de grande aprendizado aí para ele. Vejo muitas comemorações, ele sim, inclusive se apaixonando aí, tá? Vejo a possibilidade de ele se apaixonar, inclusive nesse momento que ele for se apaixonar aí, seja, né, alguém que ele vai trabalhar, vai ser um momento que ele vai estar bem atarefado, com muitas responsabilidades, né, do jeitinho que ele gosta aí, né? Então vai ser assim, ele tentando, né, conciliar com as outras responsabilidades. Então pode ser alguém que ele conheça aí durante as filmagens, né, que ele vai tentar buscar o equilíbrio aí para ele poder dar conta, né, de todas as outras áreas da vida dele. Mas eu vejo que vai ser um ano muito legal, como eu falei. O único desafio que eu vejo aqui para ele é ele precisa resolver questões do passado, perdoar, né, para ele conseguir trabalhar melhor com essa equipe ou essa pessoa que pode voltar aí a trabalhar com ele. Tá bom? Então agora vamos ver da vida amorosa? Vamos ver, já deixei a dica aí, pode ser que ele se apaixone aí por alguém do trabalho, então vamos lá. Vou tirar aqui as cartinhas e aí eu já comento, tá? Então coloca aí nos comentários, pessoal, qual que é o seu palpite aí para a vida amorosa? Será que vem coisa boa por aí? Comenta, eu quero saber, tá? Então vamos lá, vou embaralhar aqui as cartinhas. Aí no final vou deixar cartinhas de aconselhamento geral aí para ele, com baralho cigano, tá? Para tudo que a gente tá vendo aqui nas cartas. Então vamos lá? Então vamos ver aqui como vai ser a vida amorosa para o Navruz, para 2025. Então, vem aqui, Rei de Espadas, 10 de Copas, a Sacerdotisa, Valete de Ouros, a Estrela, 6 de Espadas, Rainha de Espadas, 6 de Ouros, 5 de Espadas, 10 de Ouros. Então, vamos ver aqui o fundo do deck, como está. Olha, Valete de Espadas. Eita, nós. Então, vamos lá. Olha, vamos começar falando aqui do Valete de Espadas, né? Eu vejo aqui, ele precisa tomar um pouquinho de cuidado com atitudes impulsivas, tá? Aí na vida amorosa, cuidado com fofocas, tá? Então é importante ele tomar um pouco de cuidado com pessoas, às vezes ele conhece alguém mais jovem, que não tem muita experiência, que acaba falando demais, ou alguém que é mais impulsivo, pode ser isso também. Então ele precisa tomar cuidado com isso, ou usar impulsividade para coisas boas, para ele poder tomar uma iniciativa com alguém, para, sabe assim, para assumir um compromisso, ou para começar a conhecer mesmo, né? O que acontece? Eu tinha comentado que podia ser alguém do trabalho, né? Alguém que ele, de repente, né, vai ser bem corrido, né? Quando ele conhece a pessoa, quando ele, de repente, voltar a trabalhar com essa pessoa, que eu talvez uma possibilidade também. Aquela situação que eu comentei, de alguma questão que ele tem que perdoar para poder voltar a trabalhar com a pessoa, então, pode ser que essa mesma pessoa, olha só, gente, que interessante, às vezes a mesma pessoa que ele está voltando a trabalhar é alguém que ele teve algo no passado. E aí ele precisa perdoar alguma questão do passado que ficou mal resolvida para que ele possa voltar a sair com essa pessoa, ou de repente ele resolvendo essa situação com a pessoa aí que ele pensa em sair mais com a pessoa, enfim, né, ou que resolva assumir um compromisso. Eu vejo aqui ele agindo de forma mais justa, né, mais séria em relação a essa situação que ele teve com essa pessoa, que inclusive pode ser alguém do signo de ar, então o signo de Aquário, Gêmeos ou Libra, tá? É alguém que vai ser muito bom para ele, tá? Apesar dessa, talvez o primeiro impacto aí que ele tenha,
por conta de alguma questão mal resolvida do passado. Eu vejo alguém que, de repente, vai tá buscando, quer casar, quer tá buscando um futuro, quer um relacionamento, vai trazer mais harmonia para a vida dele, tá? Eu vejo aqui alguém que ele vai primeiro observar, vai ouvir mais a intuição, alguém que vai chamar bastante a atenção dele, né? E pode ser que essa pessoa tenha ficado pouco tempo na vida dele no passado, se for alguém voltando para a vida dele, né? Voltando a trabalhar com ele. Então, eu vejo que agora essa pessoa ela vai estar mais esperançosa, de repente, ter algo mais sólido com ele, e ele também vai estar mais esperançoso. Só que ele vai ter um conflito muito sério, tá, com essa pessoa por conta da sobrecarga, né? Principalmente se estão trabalhando juntos, aí aquela coisa de conviver em excesso pode gerar conflito, sim. Então eles vão ter que buscar equilíbrio diante dessa situação, né? Tentar dispersar um pouco, descansar, relaxar a mente, né? Para que o trabalho não interfira na relação. Então, eles vão ter que separar um pouquinho as coisas para eles conseguirem conviver juntos, tá? Então, agora eu vou tirar aqui mais algumas cartinhas para a gente ver aqui o conselho final, né? Como é que vai sair o 2025, né? O que ele pode fazer para melhorar ainda mais esse ano, tá bom? Então, vamos lá. Vou colocar aqui algumas cartinhas do baralho cigano, a gente já vê aqui. Então, vê aqui a árvore, a cegonha, opa, o coração, vamos ver o fundo do deck, carta do urso, então vamos lá. Olha, veja aqui, ele numa fase onde ele quer, é como se ele estivesse buscando um pouco mais de controle, talvez ele esteja sentindo necessidade de cuidar, um olhar mais humano, só que também vem o ciúme junto, ele precisa tomar cuidado com isso ao longo do ano também, né? Mas eu vejo aqui que, no geral, ele está refletindo sobre as relações dele no geral, não só a parte amorosa, mas ele está refletindo qual que é a raiz dessas relações, qual que é a base dessas relações, dessas amizades, né? Quem é que vale a pena manter na vida dele? Então, ele está querendo construir uma base sólida para todos os relacionamentos dele. E aí eu vejo que naturalmente vão vir mudanças para a parte amorosa. Então, quando ele conseguir mudar essa base das relações, conseguir enxergar de outra forma a própria vida, né? Aí eu vejo que ele vai atrair pessoas melhores aí para a vida dele. Tá bom, gente? Bom, pessoal, deixei aqui para vocês, aqui no card, em algum lugar aqui do vídeo, o vídeo de previsões que vocês pediram para mim, que tá, ó, sensacional. Então já corre aqui, clica aqui nesse vídeo para vocês assistirem. Tá bom, gente? Gratidão e namastê!